Olá, meus amores, meus súditos. Hoje o Popcast no oferecimento de quem, Câmera Boy? Ai, meu Deus do céu. Clínica de Psicologia Ederson Ribeiro Costa. Ótica Sérgio Braga. Clínica de Psicologia Cíntia Carreira, meu amor. HGT Studio Records, é isso, Câmera Boy? Isso. Que Boné Malharia, é isso, Câmera Boy? Malharia que boné. É isso, Malharia que Boné. No Saquinho Drinks, é isso, Câmera Boy? Um saquinho drink. Exatamente, esquecemos de alguém, Câmera Boy? E o RP10, E o né? RP10, o pessoal do portal RP10, um beijo pra vocês. Ainda não pré. A gente está começando o nosso podcast com essa delícia, que esse menino que é novinho, tem cara de bebê Johnson, meu amor, que é o Lucas Gonçalves, que é um estudante de psicologia, né, Lucas? Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Como a gente estava conversando anteriormente, primeiro de muitos. Exatamente, primeiro de muitos. Eu acredito que vai ser um grande passo aí para o projeto. Me fala um pouquinho da sua infância, antes da gente chegar na coisa que tem que chegar, né, Câmera Boy? Que é o projeto dele, que é incrível, que vai ajudar não só Araçatuba e região, que dirá o mundo, o Brasil, né, Câmera Boy? Amém. Amém. Conscientização. Que é um projeto muito importante, gente. Lucas, como é que foi sua infância? Olha, eu digo que a minha infância ela foi muito boa. Ela foi muito boa. Porque, assim, eu tive meus pais presentes, apesar de que meu pai trabalhava muito, mas a minha mãe sempre foi muito presente, assim, muito parceira. Então eu tive uma infância típica, no sentido de brincar na rua, de brincar com outras crianças e tudo mais. Cresci aqui em Araçatuba mesmo. E foi só depois que aconteceram coisas na minha infância, que aí foi o que mudou, assim, o rumo da minha vida, de fato, Entendi. que mudou o meu desenvolvimento. Mas eu acredito que até o momento em que isso aconteceu, a minha infância foi muito boa. O que despertou para psicologia? Eu acho que, primeiramente, a sensibilidade de conversar com as pessoas. E depois, foi quando eu tentei várias coisas, Sim. porque, assim, antes de começar a fazer psicologia, eu tentei fazer engenharia da computação, Ó, direito e esses dois. Sim. E tentei várias outras coisas também. Só que eu nunca conseguia realmente me identificar com alguma coisa. E quando eu decidi para psicologia, eu pensei que eu pudesse falar sobre um assunto que eu tinha passado sim. e que isso me daria mais autoridade. E que a psicologia, o estudo da psicologia ia me ajudar muito a entender esse assunto com mais propriedade. Entendi. Porque você iniciou um projeto, Saiba Enxergar, é o nome do projeto, né? Exatamente. E como é que é esse projeto? Conta um pouquinho para o nosso súdito esse projeto Saiba Enxergar. Esse projeto, eu idealizei ele, coloquei ele no papel no ano passado, mas quase no meio de 2022, porque foi assim, a ideia do projeto, a essência do projeto é eu instruir pais e mães responsáveis, profissionais ou não, a lidar com a questão do abuso sexual infantil, desde a prevenção até como prevenir ou como identificar possíveis sinais de abuso e tudo mais. E também eu facilitar o acesso a esse tipo de informação. Porque eu percebi que o acesso desse tipo de informação, não só no Brasil, acredito, mas no mundo, é muito escasso. O acesso a esse tipo de informação ele é limitado e quando as pessoas acham esse tipo de informação, ela é difícil, a linguagem. Entendi. Então, é mais acadêmica e tudo mais. Então, a minha intenção também era facilitar o acesso. Popularizar, né, a Exatamente. forma de falar, né? Exatamente. Que é importante isso, né, Lucas? Você acha que bom, pelo menos assim, né? O Brasil tem muitos casos, né? Muitos casos. Diariamente isso acontece e um dos problemas, inclusive, dessa questão do abuso sexual infantil é que só quando esse tipo de coisa acontece, que vai para grandes mídias, são casos extremamente específicos. Entendi. Aí isso faz a pessoa entender, ter a percepção de que é raro acontecer, porque é raro aparecer na mídia. Entendi. São só coisas assim muito espetaculosas, assim, muito que eles podem colocar muito clique, muita, como posso dizer? Que possa vender e render, né? Exato. A mídia faz Exatamente. muito isso, né? Que é uma pena, porque é um assunto tão delicado que deveria, como a prevenção a algumas doenças sexualmente transmissíveis também, que não estão sendo mais divulgadas, né, Câmera Boy? Época de carnaval, só lembra do preservativo na época do carnaval. Sim. Eu acho que nem na época do carnaval mais. Já diminuiu. Já diminuiu, né? Antigamente se falava verdade. mais. E aí essas coisas que acontecem no meio, né?
não se há divulgação, né, Camera Boy? Não se fala, né? Isso saiba enxergar, e eu acho que é uma coisa importantíssima, né? E isso é mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Infelizmente. É uma coisa assim que depois que eu comecei a estudar, eu fui percebendo que é uma coisa que acontece não tem classe, não tem cor, não tem, desde o familiar até o cara da internet que isso acontece e que causa consequência na vida da criança mental, pro resto da vida da criança, e que dificilmente isso vai chegar até os pais da criança, os responsáveis, para cuidar da criança. Eu percebi que, por exemplo, tem medidas jurídicas que possam ajudar, ou é só o número que a gente liga, às vezes o Disque 100, que nunca funciona. O Disque 100 não funciona. Uhum. Eu trabalhei, eu não, né? Trabalhamos um projeto aí, e o Disque 100 a pessoa ligava e, enfim, Não dava em nada, né? nada. Sim, pois é. Eu acredito que uma das motivações do meu projeto é eu justamente conseguir popularizar essa questão para a população também poder tomar certas atitudes em relação ao próprio governo. Entendi. Fazer eles bater panela, fazer eles movimentar a situação, entendeu? Que é uma coisa real que acontece e que as pessoas, de uma certa forma, fazem vistas grossas, é Sim, isso? exatamente. Ou estou enganada, né, Camera Boy? Acho que falta muita coisa do próprio governo também. Sim, nesse sentido aham. do governo, né? Porque eu não lembro, talvez você possa me salientar, se tem algum governo que faça esse tipo de prevenção. Ou nenhum? Não que eu saiba. Não existe, Não né? existe Não que eu nenhum projeto saiba. governamental. Não que eu saiba. Nem de conscientização, né? Né, sim. E normalmente, pode até ser que tenha, mas é aquilo que eu tô falando, é uma coisa muito escassa e pouco divulgada. Entendi. É o que tem, que eu sei, é que depois que acontece, existe o apoio psicológico. Uhum. Mas a prevenção não existe. Uhum. O trabalho de conscientização não existe. Não que eu saiba. E o seu projeto vai alcançar também as escolas? Como é que é? Como é que funciona? Sim, a parte da minha ideia, eu estava dando palestra para escolas, para profissionais. Então, eu pretendo estar desde a escola pública até a escola particular, justamente para eu poder... E não só, assim, de crianças de todas as idades, eu quero dizer. Desde de um berçário, por exemplo, da creche, até de adolescente. Porque, como eu disse, o abuso sexual, ele acontece... não tem diversidade. Entendi. E deixa eu te falar uma coisa. As crianças que sofrem esse tipo de abuso, elas dão sinais? Tem algum sinal clássico que acontece, além da alteração do comportamento, que às vezes a criança fica um pouco mais agressiva, né? Dizem, né? Não sei. Mas, enfim, tem alguns sinais clássicos? Sim, tem vários sinais que a criança apresenta, desde o comportamento até, como por exemplo, no desenvolvimento cognitivo do cérebro, limitações, porque assim, a principal característica das consequências do abuso é o retardo em todos os desenvolvimentos da criança. Desde a forma física até da forma de se pensar, então ela tem uma visão da realidade dela é distorcida, então ela tem uma dificuldade de entender o que é certo e o que é errado, porque durante um tempo ela veio escutando e percebendo coisas do que era certo e o que era errado, aí de repente chega um adulto, que normalmente é uma pessoa que ela conhece e confia, machucando ela. Isso corrompe o senso de certo e errado da criança, entendeu? Então, outros comportamentos, por exemplo, que são muito típicos, é o desenho erótico, a criança desenha situações sexuais, ou a brincadeira sexualizada também é muito comum, da criança que simula sexo com brinquedos ou com outras crianças. Olha, interessante na Camera Boy. Muito interessante. Eu não sabia, não Pois me é. recordava desse... E também hoje, nos dias de hoje também, com essa sexualização das mídias, Uhum. das redes sociais, eu acho que isso também influencia muito, né? Ajuda Influencia muito. Inclusive porque a pedofilia ela é muito forte na internet. Os caras Sim. estão muito camuflados. E aí, quando, por exemplo, uma questão que ele falou de uma criança, por exemplo, dançando e ela é incentivada a isso com uma roupa curta, dançando funk, por exemplo, que é o mais comum que a gente vê, isso é uma vitrine. Sim. Às vezes essa criança tá aparecendo num site de outro país aí, gringo, clandestino, na Deep Web, por exemplo, e os pais nem sabem. Usa a imagem da criança, né?
podem passar a rastrear ela, porque tem gente que coleciona esse tipo de coisa. Ah, sim, não Então, Tem gente que é doente. Pedófilos são pessoas doentes. são pessoas doentes, né? Que o governo só dá visibilidade quando é alguma coisa assim que foge da compreensão, né? Quando eu digo da compreensão, que às vezes são pessoas de nível. Não que não seja do nível também, né, baixo, mas poder aquisitivo muito alto, Sim, né? muita influência, né? Muita influência, né? É muito. Tem muito disso, né? São bancados por pessoas da alta sociedade. É. E se tem, como falar, tem um comércio, né? Podemos te dizer, né? Com certeza, Há um ele é comércio, bem né? forte. É um Ele bem comércio forte. poderoso, né? Sim. Que para conseguir pegar ou desmontar, eu acho que demora anos, né? Precisa do governo. Exatamente. E até lá, até isso poder se desenvolver, imagina quantas crianças que já não vão ter sofrido, que já vai estar em depressão, que vai ter se afundado nas drogas por causa disso. Então, é aí que entraria o meu projeto de estar falando justamente com os pais e responsáveis, profissionais que cuidam dessas crianças. Você, quando falou desse projeto para sua família ou para os seus amigos, você recebeu algum tipo de crítica ou não? Foi desestimulado a não continuar? Porque quando você vai tocar numa ferida que é aberta, a gente normalmente é brecado, é freado, né? Sim. Quando a gente... Vou dizer uma coisa da nossa, né, Camera Boy? Quando a gente iniciou o trabalho do Pobrecast, os amigos muito próximos não acreditavam, tanto é que nem olhavam, né? Sim. E a gente não falava nada, porque, enfim, né? É assim mesmo. É assim. É assim mesmo. Você recebeu muitas críticas? Como é que foi a relação da sua família em relação a isso? Crítica, sim, em relação a esse projeto eu não recebi diretamente, que eu saiba. Eu recebi muito alerta da minha mãe, ela ficou muito preocupada. Com razão, Sim, nunca claro. Eu entendo a preocupação dela. Eu também acho que ficaria um pouco assustado se fosse um filho meu. Então ela disse para eu tomar cuidado nas coisas que eu fosse falar, na forma que eu fosse me expor. Ela achava que eu não deveria falar que eu já tinha sofrido abuso sexual. Entendi. Mas para mim, isso é o principal motivador. É a bandeira que eu levanto e falo, eu já passei por isso. Então é por isso que eu posso falar isso para você. Porque você tem prioridade. Exatamente. Isso te Então, motivou. então eu junto não só o embasamento científico, a psicologia, mas também a prática, eu ter passado e superado por isso. Porque assim, a minha mãe foi saber que isso aconteceu no ano passado. Caramba. Porque eu cheguei nela e falei. E por que as pessoas têm tanta dificuldade em falar que passou por esse tipo de coisa? Será que a família não vai acreditar? Ou a questão da vergonha? Ou a questão, às vezes, a pessoa se sente até culpada daquilo ter acontecido? Exatamente. Ou isso é lenda? Vou tirar esse anel que tá muito pesado. Não vou. Olha, o sentimento mais comum em uma pessoa que já sofreu abuso é a vergonha. Porque quando ela passa por essa situação, ela se sente parte do que aconteceu, como se ela tivesse colaborado para aquilo. E ela sabe que é errado. Mesmo quando é uma criança, ela tem a sensação, a intuição de que aquilo é errado. E aí uma das coisas que dificultam a pessoa falar também é igual você disse, a pessoa se sente parte daquilo, ela se sente envergonhada como se a culpa fosse dela. E realmente ela tem essa dúvida, tipo, nossa, será que eu fiz isso? Será que eu provoquei isso de alguma forma? Então, a coisa mais comum que tem é a vergonha. E esse é um dos motivos de que dificulta tanto a pessoa estar contando. Porque eu já ouvi relatos, depois que eu comecei o projeto, de assim, eu sofri abuso, eu contei pra minha mãe, já depois de velha e tudo mais, e ela não acreditou. Ela não acredita. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. E por que essas pessoas não acreditam? Porque elas não são educadas para isso. Sim. Então, quando ela entender o que é, o que causa, as consequências que isso tem, como prevenir, não faria sentido. A chance de ela negar isso e fingir que isso não existe é muito menor. Entendi. E aí que entraria o projeto. E como que funciona esse projeto para os pais, né? Sim. A minha ideia inicial foi falar sobre ele na internet, onde eu pudesse atingir o maior número de pessoas. Como é que é o canal? Só pra gente poder saber, direcionar o nosso público pro canal, porque ele já tem postagens falando sobre isso, Sim. tem até eu não sei como é que fala, livro? Não é livro que fala. E-book. E-book, isso. Então, eu faço no meu Instagram,
que o arroba é @olucasgnc no Instagram. E no YouTube também, é a mesma coisa. O nome do canal é @olucasgnc. Aí lá no YouTube eu faço o vídeo toda segunda-feira, sai lá. Qual canal? Canal do YouTube? @olucasgnc. Tudo junto. E lá no Instagram eu falo sobre isso praticamente todo dia. De várias formas, desde a forma mais educativa, mais didática, até de uma forma mais rápida, como um Reels, por exemplo. Entendi. Qual é o nome do projeto? O nome do projeto é Saiba Enxergar. Interessantíssimo o nome, né? Eu acho que é muito bom você saber, nosso público, enxergar essas coisas, porque a gente não pode viver numa sociedade que mascara uma coisa que acontece todos os dias, tão sérias, porque normalmente é com pessoas muito próximas, né? Exatamente. Normalmente, as pesquisas mostram que os acontecimentos de abuso são de pessoas que a criança normalmente confia e ama. Então, normalmente é do tio, é do avô, é do pai, é do padrasto, é do cunhado. E também tem mãe que abusa dos filhos, né? Também tem mãe que abusa. É que a gente fala sempre do homem, né? O homem que abusa, o avô, o tio. Mas a gente também tem casos de mães Filho, né? que abusa do filho, Sim. tem uma paixão tão grande pelo filho que ela não consegue Acaba sexualizando. sexualizando, né? Enfim, né? Não posso falar do meu trabalho social que eu fiz uma época, né, Camera Boy? Eu fiz um trabalho social uma época que a gente conseguiu constatar várias mães que mantinham relação com os filhos. E de uma certa, eu não sei se é comum ou não, mas aí, né, você é estudado, deve saber melhor que eu. Tem uns que até vira uma relação incestuosa, né? Como fala? Se perpetua nessa relação, né? Como também tem muitos pais que têm relação com a filha, com a mãe, com a filha. sabe, assim? Com o filho do Sim. filho. Com o filho do filho, né? Muito. Alguns. Tem até um filme que eu vi na Netflix, uma série que conta sobre isso, uma série brasileira. Muito boa, por sinal. Muito isso, né? Tem algumas regiões que é muito comum essa prática, né? Infelizmente, né? Muito comum Sim. essa prática. Mas é importante você tocar nessa ferida e você conseguir falar isso sem se vitimizar. Porque o problema é quando a pessoa vai falar que sofreu abuso, às vezes, né? Muitas vezes a pessoa leva isso para um lado vitimizando uma situação. Claro que é muito triste passar por essa situação, é muito complicado, porque tem alguns sinais também físicos que ele comentou, que realmente acontece. Nos meninos, normalmente, o testículo não desenvolve 100%, que é provado cientificamente, fica retraído, dentre outras coisas, né? Mas que ele tem no e-book, como que é? E-book. 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 E você conseguir falar isso com uma serenidade, com uma propriedade é muito importante. Sim. Né? Porque a gente precisa falar sobre isso. A gente sabe que normalmente a gente traz a turma do Pobrecast, que é músico, cantor, ator, escritor, mas a gente também precisa começar a trazer esses projetos sociais que desenvolve e é um projeto pioneiro, porque nenhuma cidade, eu pesquisei, nenhuma cidade tem esse tipo de coisa. E Araçatuba, a prefeitura abre do olho que pode ser a primeira cidade a estar implantando isso nas escolas, que é muito importante. Viu, seu dilador, dona Edna Flor, que é vice-prefeito, os vereadores a abraçar o projeto do Lucas Gonçalves, que é uma coisa importante para a cidade, para a gente poder seguir de referência para os nossos pequenos, né? Porque é muito importante isso. Né? Saiba enxergar, e o Lucas está aqui para colaborar com a gente, falando desse projeto, falou da situação dele ter passado esse tipo de situação. E quando você percebeu, só para a gente poder salientar, que era errado o que você estava passando? Demorei muito para perceber, isso é interessante falar, porque eu só fui... Olha só que curioso, eu sempre gostei muito de rock, não tem nada a ver, né? Sim, uma coisa com a outra, mas vamos coisar. Pois é. E aí, eu sempre via vídeo no YouTube, e era um canal que ele falava sobre a história de alguns roqueiros, de como foi a vida deles. E aí, eu percebi que, sei lá, de 10, 8 que tinha se matado, jovem, que era usuário de droga, que era viciado, alguma coisa assim, tinha sofrido abuso sexual. Aí eu comecei a pensar, falei, caramba, isso aconteceu comigo. Quer dizer, a referência foi porque você assistiu em algum lugar que disse... Nossa, que engraçado. Porque até então, até esse momento, a percepção que eu tinha era de que coisas tinham acontecido na minha infância
que foi muito ruim, mas eu não fazia ideia de que o que eu sofri depois foi por causa disso. Das consequências que eu tive na minha vida foi por causa disso. Eu não fazia ideia. Só depois que eu fui ligar uma coisa no outro, eu falei, cara, o que eu sofri foi abuso. Eu comecei a Até então você pesquisar. não tinha essa noção. Pra você era uma brincadeira ou... Era uma coisa ruim que tinha Mas foi acontecido. uma coisa por longo período? Foi 2 anos. Por 2 anos? 2 anos. Caramba. É complicado. Como você trabalha isso É. dentro de você? Pois Exatamente. é. Porque ele tem um olhinho tão... Parece difícil. ele tem um olhinho tão vibrante que a primeira vez que eu vi ele, né, eu fiquei encantada, né? Sempre fiquei encantada. E ele tem um olhinho ainda infantil, que a gente olha no olho dele, você vê ainda aquela criança ali dentro, né? E isso é muito legal, né? Muito importante, que ele não se perdeu, não se diminuiu perante esse acontecimento, né, Camera Boy? Deixa ele responder a pergunta. Desculpa, viu? Não, imagina. Isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos. Depois disso, eu tive muito problema na escola. Aí eu repeti de ano 3 vezes. E aí até os meus... Aí eu tive depressão na adolescência. Tentei me matar. Tenho cortes no braço e tudo mais. E até os meus 18 anos eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. Assim, sem rumo nenhum. Até então você não tinha consciência ainda? Não tinha. E aí, depois, como eu não queria fazer nada, eu não queria saber de nada, e eu era o filho caçula, então a sorte que eu tive foi de que os meus pais sempre me protegeram muito, sempre tentaram cuidar muito de mim. E eles tinham uma certa condição para isso, pais de classe média sempre muito esforçados, assim. Então, quando meu pai viu que eu estava ficando muito mal, ele me levou para trabalhar com ele. E aí, quando eu trabalhei com ele, era um trabalho muito pesado, muito árduo, era num caminhão. E aí eu vi meu pai chorar assim às vezes e tal, porque a gente entregava mercadoria e às vezes tinha dono de mercearia, de mercadinho da região assim, que humilhava ele. Entendeu? E aí eu comecei a perceber que se eu não estudasse, aquela ia ser a minha vida. Aí eu tomei a decisão de que eu não sabia o que eu ia fazer ainda, mas só que quando eu decidisse eu ia ser o melhor ou eu ia estar entre os melhores. Mas eu sabia que eu tinha que fazer um bem pro mundo. E foi assim que começou a minha saga de tentar várias coisas, estudar várias coisas e tudo mais. E aí entra uma outra questão que você tinha falado anteriormente, que eu já tinha até pensado, sobre a vitimização. Sim. Durante esse tempo todo, principalmente da adolescência, eu me vitimizei muito. Só que aí teve um dia que eu me dei conta que o que aconteceu comigo não era minha culpa. Mas o que eu ia fazer com isso a partir da minha vida era responsabilidade minha. Aí seria sua culpa. Exato. Com certeza. E aí eu percebi que não era justo que eu mantesse a minha vida estacionada e daquele jeito medíocre e patético, enquanto a pessoa que me causou mal vivesse a vida tranquilamente. Não era justo comigo. Então aí foi aí que eu decidi estudar cada vez mais e procurar cada vez mais. E mesmo que fosse frustrante eu tentar certas coisas e não conseguir, não virar, não me sentir identificação, eu continuei procurando. Até que um dia eu tive essa ideia de fazer psicologia com esse propósito. E deixa eu te falar, os seus amigos se distanciaram quando souberam que você passou por essa situação? Ou virou motivo de piada? Porque às vezes o que a gente passa na Camera Boy com as pessoas que dizem que é amigo, né? Se afastam, né? Sim, pois é. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos. Eu sempre fui muito seletivo assim, com essa coisa com as pessoas que eu tenho amizade. Então, quando eu falei desse projeto em si, eu não fui ridicularizado, eu fui muito apoiado. Que bom. Inclusive, eu ouvi muita coisa, também passei por isso e tudo mais. Só que até então, até esse momento, quando eu estava tentando outras coisas, eu fui ridicularizado. Só que por outras pessoas. Sim. Por pessoas que eram colegas e tudo mais. Então, por exemplo, teve um tempo da minha vida, assim, eu sempre quis empreender. Então teve um tempo da minha vida que eu tentei ter um negócio de formatação de notebook, computador, de fazer manutenção, esse tipo de coisa, porque eu gostava, eu entendia um pouco e tal. Então eu via muitas pessoas fazendo piada sobre isso. Aí foi quando eu percebi que eles faziam piada e era chacota, assim, aí eu me distanciei. Na hora, assim. Foi uma coisa assim que eu não tive dúvidas.
Então, aí o projeto surgiu a partir disso, depois disso. Entendi. Então, quando o projeto surgiu, eu já estava mais próximo de pessoas que eram mais, de certa forma, digamos assim, reais comigo, mais sinceras, mais amigas de verdade. Entendi. Gente, eu vou, antes da gente ir pro Batcrade, né, eu vou falar dos nossos patrocinadores, né, que apoiam o nosso canal, né, Câmera Boy, nosso projeto, que é muito importante. Sem os patrocinadores isso não acontece, né, Câmera Boy? Com certeza. E é importante. Vamos lá? Você me ajuda aí, Câmera Boy? Vamos lá. Clínica Ederson Ribeiro Costa, que é na rua Torres Homem, número 49, bairro Centro. Isso. Ótica César Braga, o César, um beijo pra você. É a rua General Grissério, 630, né, loja 1. Loja 2, Odorino Perenha, 620. E loja 3, Praça Rio Barbosa, número 4. É isso, Câmera Boy? Isso aí. E também temos a Clínica de Psicologia, Cíntia Carreira, que é na rua Duque de Caxias, 884, bairro Centro, que tá mudando, né, Câmera Boy? Tá mudando De espaço, né? É. E a gente vai depois falar também. A HGT Records, estúdio de produção musical, que é lá na rua Pedro Álvares Cabral, 52, falar com Elinho, né? Grande alinho. E também temos aqui Malharia Quiboné, Marechal Deodoro. Como que é o número aí, Câmera Boy? 1490. Vila Carvalho, né? E também tem no Saquinho Drinks, no Saquinho, underline, Guararapes, underline 018. O telefone é 996-563381. Falar com o Neto. Isso mesmo. Neto e Giovana, é isso? Neto e a Giovana. Giovana, né? E também tem o pessoal do portal RP10, né? É, Regional Press. Regional Neto. Press. Um beijo pra vocês aí do Regional Press, que apoia também o trabalho da gente. E estão vindo mais patrocinadores aí, né, Câmera Boy? Ouvindo mais, E também vão ter outros projetos também, né? Com certeza. E agora a gente vai pro nosso Batcrade, que é um assunto tão delicado que a gente fica coisado, né, Câmera Boy? Sensibilizado, né? Verdade. Eu fiquei passado. Eu também fiquei. É muito importante. Eu gosto porque ele fala de uma maneira muito tranquila, né? E é legal isso, né? A gente conseguir falar das nossas dores com uma bagagem menos carregada e problemática, né? E você inserindo esse projeto aí, Prefeitura de Araçatuba, Câmara dos Vereadores, que tem um monte de projeto aí que não é. Enfim, não vou falar nada, mas tem vocês aí que pode dar uma ajuda pro nosso Lucas, né? Lucas Gonçalves, para inserir esses projetos nas escolas. Você entra no direct lá, fala com ele, né? Eu já tive a oportunidade de falar com a dona Edna Flor, né? A gente teve uma reunião com ela, né, Lucas? Pela Câmara Boy, falando dessa possibilidade, que é muito importante. Então, vamos abraçar o projeto, né? Ótimo projeto. Que é um projeto importantíssimo. E vocês vão ser referência. Olha lá, né, na questão das nossas crianças, né? O pessoal do Conselho Tutelar aí, ó, dá para fazer um monte de parceria. O pessoal da Arca, do Condica, de Araçatuba, ó. Não preciso falar mais nada, né? Ou preciso? Enfim. Ah, meu Pai Eterno, eu fiquei tão acoisada. Um amor, Lucas. Um amor, É. a evolução. Tá. Uma saudade. Minha infância, apesar dos pesares. Que bonitinho que ele é. Um dia especial. Hoje, Olha que fofo. Ai, saiu até água no meu olho. Desculpa, Lucas. Uma frustração. uma frustração. Difícil essa pergunta. Deixa eu pensar. Uma frustração. Mas se não tiver nenhuma, tudo bem, sinal que deu tudo certo. Que assim, eu vejo da seguinte forma. Eu tive frustrações, mas a forma com que eu enxergo elas é muito positiva. Entendi. Então, Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Uma alegria? uma alegria. O estudo. Se você fosse um sentimento, qual você seria hoje? A motivação. Motivação. E a gente vai fechar com a nossa frase, né, Câmera Boy? Tem frase da Hebe? Tem frase também, né? Ó, todas as escolhas têm que estar pronto. Ó, tô até nervoso aqui, Câmera Boy. O que aconteceu ali? Calma, filho, Todas as devagar. escolhas têm perdas. Quem não está pronto a perder, não está pronto para alcançar nada e nenhum objetivo. E você fez a escolha de crescer, de prosperar, de seguir. Então eu acho que essa frase fecha muito bem o nosso pobrecast, porque é uma pessoa que não se vitimizou na história. Usou disso para criar um projeto que vai ser referência nacional, tenho certeza disso, Amém. porque você tem potencial para isso, né? E a gente percebe no seu olhar
a esperança e a expectativa daquela criança lá de trás, que soube fazer a escolha de crescer e de prosperar. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo para você, Muito obrigado. para o projeto, para o Lucas Gonçalves, que é uma delícia, né, Camera Boy? Eu achei legal assim que ele vai usar a dor dele para poder ajudar os Exatamente, a dor ele vai transformar em amor para muitas outras pessoas que vão poder conhecer e saber o que acontece. Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo ao nosso programa. E eu que agradeço pela oportunidade. Espero a gente poder... Vai também ter um espetáculo, né? A gente depois vai anunciar, vou chamar o Lucas para falar sobre isso, mas vai ter um teatro palestra para falar sobre isso no mês de maio, que é um mês de prevenção, né? Isso, ao abuso exatamente. sexual, né? Mas a gente vai estar falando isso depois, lá na frente. E É isso aí. muito obrigado Obrigado a vocês. mais uma vez. E foi uma honra te ter aqui. Igualmente. Um privilégio, Obrigado, tá? obrigado mesmo. Obrigadão, Lucas. Beijo, Camera Boy. Falou, gente. Falou, Lucas. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.